Todas as vezes que eu recebo a ajuda do Senhor, eu tento retroceder, né? Mas eu pedi ao Senhor para colocar uma mensagem em meu coração, no qual desde o início do culto Deus confirmou ao meu coração. Através do Salmos 37. Que nós devemos confiar no Senhor, né? E depositar. E Deus, quando coloca uma mensagem em nossos corações, Ele confirma. Sei que não sou formada em teologia, mas procuro aprender, né, da palavra do Senhor. E Deus vem falado comigo através de Neemias, né, reconstruindo os muros de Jerusalém. Né? Mas antes de eu entrar na palavra, eu estudei um pouco sobre Neemias, né? Qual era o propósito dessa escrita? Registrar a reconstrução dos muros de Jerusalém e restauração da cidade após o exílio. Destacar a importância da liderança, da oração e da perseverança na obra de Deus. Ele quis alcançar um público-alvo, né? Os exiladores judeus que retornaram ao desafio na reconstrução da cidade. Serve como um relato histórico religioso para inspirar o povo de Israel a fortalecer a sua fé e o nosso compromisso com Deus. Aqui eu vou estar fazendo uma pequena introdução, onde a palavra do Senhor nos ensina a alcançar as bênçãos e realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos. A partir do momento quando colocamos os projetos na mão de Deus, assim como fez Neemias, né? Neemias, ao saber que Jerusalém tinha sido destruída, né, ele ficou triste. Porém, ele não deixou aquilo afetar a situação. Ele simplesmente não ficou choramingando, mas tomou uma decisão e montou um projeto de reconstruir o muro de Jerusalém. Né? O projeto de Neemias para reconstruir a cidade de Jerusalém foram duas fases. A primeira fase é o planejamento e a segunda é a execução. Né? Eu acredito que quando Neemias viu aquele muro, que o primeiro planejamento, né, eu vou entrar na palavra do Senhor que se encontra em Neemias 2:5, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Né? Ali Neemias, quando chegou naquela cidade, o muro estava totalmente destruído. Aquela cidade se encontrava em destruição. Né? E aquilo não impediu Neemias de fazer um planejamento para reconstruir. Aos olhos de muitos aquilo era impossível, mas Neemias já tinha sido escolhido por Deus para fazer essa obra, para executar, né, como está falando aqui. Mas primeiro ele precisou de um planejamento. Precisamos acreditar em nosso projeto. Neemias acreditou na possibilidade de reconstruir aquela cidade. Né? E precisamos, antes de fazer qualquer coisa, como eu disse aqui de início, é consultar a Deus. O crente, ele precisa saber se os projetos estão de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente faz um monte de projeto e não consultamos a Deus para ver se isso realmente de fato é o que Deus quer para nós. Às vezes a gente quer, como foi dito aqui, que tudo aconteça no nosso tempo. Mas não é assim que funcionam as coisas. É necessário demorar algumas situações para que nós possamos receber aquela bênção e estar preparado para receber a bênção. Porque muitas das vezes a gente entra numa luta e esquecemos de fazer o que devemos fazer, que é entrar em oração e jejuar. E aqui nessa palavra, Deus mostra que nós precisamos depender dele. Neemias orou, se humilhou na presença de Deus. Esse relato se encontra em Neemias 1:6-11, né, que diz assim a palavra do Senhor. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele,
quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: se o rei parece bem, deem-se-me as cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asa, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então viram os governadores da lei do rio e deles a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. O que ouvindo Sanbalate, o Ironita e Tobias, os servos amonitas, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Aqui nós podemos perceber que Neemias pediu ajuda ao rei, porque ele sabia que se ele fosse sem os exércitos e os cavaleiros, ele não conseguiria executar essa tarefa, né? E aqui o segundo tópico que estamos entrando é a execução. Aqui podemos perceber que ele teve que planejar como fazer a execução. E Neemias 6,3 diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Alguns fatos ocorreram durante o período dessa execução do projeto, né? Mesmo diante das ameaças dos seus inimigos, Neemias não parou enquanto não concluiu o projeto. Aqui a palavra do Senhor nos mostra que Sanbalate e Tobias tentou o tempo todo parar essa obra, mas o tempo todo Neemias estava ligado com Deus e sabia qual era o propósito dele ali. Se talvez Neemias tivesse parado para entrar no que Tobias e Sanbalate estavam querendo preparar para que ele não cumprisse a promessa do Senhor, haveria um atraso. Ou talvez ele, olhando para a situação, desistiria no meio do caminho. Porque é isso que acontece em nossas vidas. Começamos uma obra, começamos a fazer as coisas de Deus e no meio do caminho paramos. Deixamos de fazer o que Deus quer que nós façamos. Mas se a gente estiver ligado com o propósito do Senhor, a gente vai saber até onde nós devemos chegar e aonde é o nosso limite. Neemias mandou os mensageiros para falar com Tobias e Sanbalate, pois sua maior prioridade era reconstruir os muros da cidade. Porque ali Neemias usou a sua estratégia de enviar mensageiros para falar com eles, porque a intenção era dele distrair Neemias naquilo que Neemias tinha começado a realizar, né? E às vezes a gente tem os propósitos em nossas vidas que tem muitas vezes que acontece de pessoas negativas chegar e falar que você não vai conseguir conquistar aquilo. Mas só quem determina o que nós devemos fazer e o que a gente vai conquistar em nossas vidas é Deus. Ninguém tem poder para anular o que Deus tem para mim e para você. Glória a Deus. Os inimigos inventaram mentiras para intimidar Neemias. Lá em Neemias 6,8 vai nos dizer que porém eu enviei a dizer-lhe, deu tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração os inventa. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que inventaram coisas sobre a respeito de Neemias. Os inimigos fizeram pressões psicológicas. Está aqui no verso 6, capítulo 6, verso 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforças as minhas mãos. Ali ele pediu, ele sabia onde ele tinha o socorro dele, que era em Deus, que aqui ele pede a Deus para socorrer naquele momento, e que começaram a fazer pressão psicológica, que quando a gente está com a nossa
Nosso psicológico abalado, nós não conseguimos fazer nada em nossas vidas, nós paralisamos, nós ficamos pensando nas coisas que podem acontecer, sem antes tomar uma atitude, sem antes fazer o que tem que ser feito para realizar. Colocamos um monte de, como eu posso dizer, impedimentos, né? Porque aquela situação ali você está tão abalada que tudo que você vai pensar é somente coisas negativas. Você não vai conseguir pensar coisas positivas. Né? Mas só que aqui um fato interessante que diz que Neemias não brincava com as coisas de Deus. Lá em Neemias 6,11 vai relatar que, porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva de maneira nenhuma entrarei. Aqui Neemias, ele mostrou, né, como é importante a gente levar a sério as coisas de Deus. Como é importante a gente fazer a vontade de Deus sem brincar com compromisso, sem deixar a desejar. Tobias e Sanbalat subornaram os projetos para tentar atrapalhar. Em Neemias 6,12 vai nos dizer que e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim porquanto Tobias e Sanbalat tinham subornado. Né? E o tempo todo Tobias e Sanbalat tentando atrapalhar esse projeto de Deus. Neemias, ele tinha fé, confirmação de Deus que o seu projeto seria concretizado. Né? Então, assim, quando a gente tem fé em Deus e a confirmação de que aquele projeto já está na mão dele, nós temos a certeza que irá se concretizar. E o terceiro tópico é os inimigos não conseguiram parar a obra. Aqui em Neemias 6, 15 e 16, acabou-se, pois, o muro, e ouvindo todos os nossos inimigos temeram. Né? Neemias conseguiu levantar o muro da cidade. E ali, naquele momento, quando ele consegue levantar os muros da cidade, em Neemias 6,16 vai nos dizer que sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram esta obra. Através de Neemias, o povo viu que Deus estava com Neemias o tempo todo, que apesar de tentarem forjar, impedir aquele projeto foi concluído, e Deus estava com a mão estendida sobre Neemias. E ali, aqui eu posso dizer para os amados irmãos que essa passagem falou muito ao meu coração, né? Como foi dito o testemunho da diaconisa Marta, talvez ela teve aquele propósito ali, talvez não, Deus colocou ela como intercessora pela vida do filho dela. E às vezes tem muitas pessoas que desistem de lutar, desistem de orar, se cansa daquela situação. Mas nós não podemos desistir, porque se nós temos um Deus que está conosco todo o tempo, nós temos que confiar, assim como Neemias confiou nesse projeto, que para muitos era impossível. Aos olhos do homem era impossível, mas Deus não permitiu que Neemias fosse envergonhado, porque o tempo todo ele estava ali. Aqui podemos também aprender com essa situação que, apesar de todas as situações destrutivas ou desafiadoras, é possível reconstruir e encontrar um novo começo através da fé e da confiança em Deus. Não podemos esquecer. E quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, eu fui lá para tentar entender o que é reconstruir e o que é construir. Reconstruir é recuperar algo antigo. E construir é um projeto novo. Né? E às vezes a gente, para reconstruir algo, temos muitas cicatrizes, temos muitas dores. Por quê? Vou dar um exemplo de uma casa no qual foi
Nós vamos ter lembranças daquela casa, não vai ser mais assim a mesma coisa como o novo, né? Vai ter uma situação que vamos lembrar de como era aquela casa antigamente. E reconstruir é algo muito difícil, não é fácil. Para conseguirmos reconstruir, temos muito que confiar em Deus, se apegar a Deus, como foi dito aqui o tempo todo. Segurar na mão de Deus e vai. E eu vou deixar os amados irmãos com essa pequena reflexão. Glória a Deus. E espero que Deus tenha falado ao coração dos meus irmãos nesta noite. Confesso que para mim é muito difícil estar aqui à frente trazendo a mensagem para os irmãos. Mas isso eu aprendo muitas coisas, porque além de eu estar aqui trazendo para os irmãos essa mensagem, Deus fala muito também comigo, né? Porque a palavra de Deus diz que ela corta dos dois lados, corta primeiro aqui para depois cortar aí. E eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, que falo para os irmãos nesta noite, confie somente em Deus, entrega todos os projetos na mão do Senhor. É verdade. Porque só Ele tem o poder para concretizar aquilo que você almeja. Mas antes de pedirmos ao Senhor, também temos que lembrar, Senhor, segundo seja feita a sua vontade, não a minha. Eu agradeço minha rica oportunidade.